No dia de hoje nós tivemos o Ibov estável tentando defender a casa dos 119 mil pontos. Muitas ações extremamente descontadas e principalmente o setor financeiro. Galera, os bancos estão de graça. Nesse vídeo vou abordar com vocês uma matéria do JP Morgan que favorece a qualidade e alto rendimentos de dividendos para escolher os melhores bancos para se investir hoje. Quais seriam as opções do JP Morgan e qual é a minha visão a respeito de cada um deles. Então nesse vídeo bem completo, didático e detalhado, vou trabalhar com vocês 4 pontos principais aí para sua análise e para a construção da sua carteira. Primeiro deles, os melhores bancos para comprar hoje. Segundo ponto, vou trazer para vocês qual é o banco que eu tenho comprado para a nossa carteira pública de investimentos. No terceiro ponto, nós vamos abordar a importância das ações de dividendos no mercado de baixa, como isso pode impulsionar muito a sua rentabilidade a longo prazo. Você não percebe, mas a sua grande construção patrimonial está acontecendo agora. Quarto e último ponto, vou abordar com vocês o erro clássico que acaba destruindo a rentabilidade e o patrimônio do investidor iniciante. Você precisa evitar cometer esse erro. Tenho certeza que eu vou te ajudar bastante com essas dicas. Se as informações contidas nesse vídeo te ajudarem, peço que você fortaleça o nosso trabalho, deixando o seu comentário para a gente ganhar visibilidade aqui no YouTube. Isso é muito importante para o meu trabalho. É isso que eu te peço e bora pro vídeo. Pessoal, inicialmente seria correto afirmar que a bolsa estaria muito descontada frente aos lucros que as nossas empresas vêm reportando? Bom, nessa matéria bem recente da Economática, ela demonstra para nós que o preço-lucro da bolsa em 2019, que foi o último bull market, fechou em 17 vezes o lucro das empresas. Durante a pandemia, em 2020, esse PL caiu para 9,8 vezes e o fundo do poço foi em junho de 2022, com um PL de 6,9 vezes. Realmente, quem comprou bolsa em 2022 fez um excelente negócio, porém o nosso PL continua ainda muito descontado. E segundo esse estudo da Economática, estávamos com o preço-lucro de 8,1 vezes em dezembro de 2024. Mas de dezembro até agora, a bolsa já derreteu mais 4,5%, fechando agora em 119 mil pontos. E aqui dentro, pessoal, muitas empresas extremamente descontadas, sendo negociadas muito abaixo do seu valor de patrimônio líquido, entregando um retorno interessante a médio prazo. Principalmente o setor financeiro, sem dúvida, é o setor que se destaca em termos de desconto frente ao valor patrimonial. E no dia de hoje nós tivemos a matéria na qual o JP Morgan destaca as suas favoritas para o cenário atual. Vejam que ele dá um peso maior para ativos com maior nível de qualidade e também com altos rendimentos em dividendos. Então, para quem acredita na teoria da irrelevância dos dividendos, infelizmente eu tenho que discordar de vocês. Os dividendos são sim uma excelente vantagem que joga a favor do investidor de longo prazo, aumentando em muito seus aportes nesse mercado de baixa. Então a matéria destaca que a temporada de balanços referente ao quarto trimestre de 2024 começará em breve e o JP Morgan atualizou suas estimativas para os bancos, com preferência por nomes que oferecem alto rendimento de dividendos ou aqueles com uma queda limitada de lucros, como o Itaú, BTG Pactual e Banco do Brasil. Em relatório, o JP Morgan afirma que não vê a maioria dos investidores locais como compradores no setor de bancos tradicionais, percebendo um sentimento geral negativo, sendo o Itaú a escolha mais comum entre os nomes. Pessoal, o que rola? Nesse cenário de estresse político e econômico, incerteza fiscal, o mercado como um todo ele vai querer lançar mão de ações que estejam mais redondas operacionalmente, tomando um mínimo de risco em prol de um retorno favorável a longo prazo. E nesse contexto, as ações do Itaú elas acabam sendo sim a favorita no cenário atual. Por quê? Então vejam que apesar de todo esse estresse que acompanha o cenário político e econômico atual, o Itaú entregou um excelente resultado no terceiro trimestre de 2024, com o ROI na casa de 22,7% e uma taxa de crescimento da sua carteira de 10%, tanto na comparação trimestral quanto na comparação anual. Então, um ativo com altíssimo nível de qualidade e extremamente diligente na concessão de crédito. A gente vê um controle de inadimplência muito acima da média, né? Que também está com ROI na casa dos 20%, porém tem apresentado um forte crescimento da inadimplência na sua carteira de crédito. E entre os bancos tradicionais, a preferência do JP Morgan em ordem é, primeiro lugar, o Banco Itaú, segundo lugar, Banco do Brasil, terceiro lugar, Santander, seguido pelo Bradesco, sendo o Bradesco o único banco com recomendação neutra, né? Então, para o JP Morgan, Itaú, Banco do Brasil e Santander são compra diante do cenário atual. Para o Itaú, nós temos a projeção de um ROI superior a 22% e um dividendo em torno de 9%. Então, vejam que nós temos uma perspectiva muito boa de yield aqui. Para o Banco do Brasil, nosso segundo colocado, o JP Morgan aponta também perspectivas muito positivas, tanto com as margens, e o agronegócio deve atingir o seu ponto de inflexão em 2024. Outro ponto importante é que, segundo os analistas do JP Morgan, o Banco do Brasil estaria sendo negociado a um preço-lucro de 3,5 vezes apenas
para o ano de 2025, né? Então, um desconto surpreendente frente aos lucros que o Banco do Brasil deve entregar, e a projeção é de 11% de dividend yield. Então, me parece sim um banco muito descontado, principalmente considerando o forte fluxo de proventos. Por fim, o JP Morgan destaca que o Santander e Bradesco devem ser os dois nomes mais expostos negativamente a uma Selic mais alta, né? E para os dois, ele tem recomendação de compra para o Santander, porém recomendação neutra para as ações do Banco Bradesco, cujo ROI permanece abaixo do seu custo de captação. Pessoal, então aqui nós temos primeiramente o Banco Itaú, um banco que vem sendo negociado a um PL de 7,7 vezes, um P sobre VP de 1,5 vezes, tem entregado um ROI surpreendentemente alto, acima de 22%, e tem entregado também um dividendo razoável. Vejam que ele é uma das principais posições aqui da nossa carteira pública que a gente comprou por meio da holding Itaúsa. Inclusive, no mês passado, fiz algumas compras também na Itaúsa na minha carteira pessoal de investimentos. Pessoal, se você quer ter acesso em primeira mão às ações que eu venho comprando para minha carteira pessoal, te convido também a assinar o clube de membros aqui do canal. Aqui a gente vai dar um bom suporte para você que é investidor iniciante, evitando que você cometa grandes erros na alocação dos seus recursos. Inclusive, nesse final de semana, liberei uma super análise do setor elétrico, mostrando quais são os top picks do setor, valuation, earnings yield, projeção de dividendos e dicas para aportar nas principais ações do setor elétrico. Lembrando que nada é recomendação, apenas a minha visão como investidor que já acompanha esses ativos há mais de 5 anos. Na segunda posição do ranking, nós temos as ações do Banco do Brasil, talvez um dos bancos mais descontados no cenário atual. Então, segundo o JP Morgan, nós temos um PL projetado de 3,5 vezes para 2025 e um PVP aqui de 0,77. Então, você compra o banco que tem maior vantagem junto ao agronegócio, com desconto de 23% frente ao seu patrimônio líquido. Nós tivemos um dividend yield de quase 11% nos últimos 12 meses e, segundo o JP Morgan, nós deveremos ter 11% de yield também para 2025. Pessoal, um ponto de atenção especial aqui é olhar para os resultados do Banco do Brasil. Então a gente tem visto a inadimplência da carteira agro se acelerando muito no terceiro trimestre de 2024. Eu aguardaria pelo menos o resultado do próximo trimestre para reforçar a posição no Banco do Brasil. Por quê? Porque ele pode acabar frustrando as expectativas do mercado, a cotação pode sofrer e aí tem uma oportunidade de você comprar as ações do banco muito mais barata. Lembrando que nós estamos olhando aqui para uma ação a longo prazo, né? Então o Banco do Brasil ele vai passar por cenários atípicos, vai sofrer um pouco mais em alguns cenários, vai se recuperar futuramente e a gente procura justamente os preços mais descontados para aumentar a eficiência dos nossos aportes. Ou seja, se você vai aportar R$10.000 em Banco do Brasil, você quer comprar ele a R$23, R$24 ou quer comprar ele a R$27, R$28. Então, comprando mais barato, você aumenta o potencial do seu aporte, trazendo mais ações para sua carteira de investimentos. Na sequência, nós temos o Santander, que também é recomendação de compra para o JP Morgan, o banco que tem crescido mais lentamente a sua carteira de crédito, mas já tem entregado um ROI na casa dos 16%. Então fez o dever de casa, já entregou recuperação de rentabilidade e os dividendos devem fluir através do banco nos próximos 2 anos, né? Então o banco já na fase final de reestruturação, trabalhando aqui um PL de 7,5 vezes, um P sobre VP de 0,73, entregou um yield de quase 7%. Então o banco bem redondinho, o valuation parece descontado também, porém o atual CEO já informou ao mercado que a carteira deve crescer menos nos próximos trimestres, justamente em função dessa elevação da taxa básica de juros. Então, quando o governo vai lá e eleva a Selic, ele dificulta um pouco a vida de quem está pagando empréstimo. Então, o setor financeiro já espera que poderemos ter uma elevação da inadimplência aí no curto e médio prazo. Em função disso, os bancos começam a se tornar muito mais diligentes na concessão de crédito e é isso que o CEO do Santander e do Bradesco informaram recentemente, né? Por fim, nós temos aqui o Bradescão, que é o patinho feio do cenário econômico atual, né? Então, para muitos bancos e casas de análise, o Bradesco é neutro ou venda. Entretanto, temos grandes investidores aumentando a posição nos papéis do Banco Bradesco, como o Luiz Barsi Filho, o César Paiva e até mesmo o Howard Marks. Então nós temos investidores de peso acreditando na recuperação do Banco Bradesco. Vejam vocês que não tem como fugir muito do paralelo risco-retorno. Então aqui nós temos um banco com risco muito superior ao Banco Itaú, né? Uma vez que o Itaú está muito mais redondo, já entregando forte crescimento de carteira de crédito, uma rentabilidade muito elevada, em contrapartida, o Bradesco vem crescendo mais lentamente sua carteira e com um ROI muito baixo ainda, né? Um ROI na casa dos 12% a 13%. Porém, essa diferença também está no valuation desses dois bancos. Hoje, para ser sócio do Banco Itaú, você paga 50% a mais do valor patrimonial da ação, né? Cada ação do Banco Itaú deveria custar R$ 20,50 e hoje você paga R$ 30,86 para ser sócio desse banco. Já no Bradescão, o valor patrimonial de cada ação é R$ 15,70, mas hoje você paga apenas R$ 10,33 para ser sócio desse banco, ou seja, um desconto de 44% no valor patrimonial do ativo. Então
toda essa piora do resultado, ela já se reflete também num desconto muito maior. Então, para quem seria o Banco Bradesco? Para o investidor que acredita que essa reestruturação pode dar certo nos próximos 2 anos. Então, caso o Marcelo Noronha ele consiga de fato entregar esse aumento de ROI, ele já mira um ROI na casa dos 15% ao ano, isso poderia trazer uma excelente valorização e também excelentes dividendos para quem compra nos preços atuais. Então, fazendo aqui um valuation simplificado das ações do Banco Bradesco, projetando o ROI de 15%, segundo afirmou o próprio CEO, nós temos a projeção de um lucro por ação de R$ 2,32, que nos daria um PL de 5,4 vezes para 2025. Vejam que se ele realizar um payout de apenas 50%, nós temos aqui uma perspectiva de R$ 1,16 por ação, ou seja, um dividend yield superior a 10% nos preços atuais. Mas isso aqui só vale se o banco de fato entregar essa recuperação de rentabilidade. Então, todos os bancos muito descontados, porém alguns com os pontos de atenção no radar. Galera, qual é o banco que eu tenho comprado recentemente para minha carteira pública de investimentos? Bom, na carteira pessoal eu cheguei a fazer alguns aportes na Itaúsa, fechando um total de 6.200 ações de Itaúsa, a um preço médio de R$ 7,70. Como é que eu tenho um preço médio tão baixo nas ações da Itaúsa? Carregando essa ação há mais de 3 anos, sendo impactado por várias bonificações que eu recebi, né? Comprei muito Itaúsa também em 2022, abaixo de R$ 8, né? Hoje eu tenho um preço médio muito bom e devo receber um excelente dividend yield dessa posição na minha carteira pessoal em fevereiro. Outra ação de banco que eu andei comprando bastante foram as ações do BR Partners. E aqui é uma tese um pouco diferente dos grandes bancos. E é uma small cap com uma perspectiva de crescimento muito maior, né? Então aqui eu pago um pouco mais caro, entendendo que é um banco que vai entregar uma taxa de crescimento dos lucros muito superior ao Itaú, ao Banco do Brasil e ao Banco Bradesco na próxima década, né? Então aqui eu estou comprando dividendo crescente a longo prazo, um banco que está bem redondinho também, excelentes indicadores fundamentalistas. E se vocês querem uma análise atualizada do BR Partners aqui no nosso canal, deixa para mim um comentário solicitando que eu vou trazer ainda essa semana, a depender da demanda de vocês. Terceiro ponto, qual a importância das ações de dividendos agora? Galera, nós estamos vivendo praticamente um mercado de baixa, né? Com o valuation da bolsa bastante deprimido. Agora é o melhor momento para comprar ações, acumular número de ações. Eu sei que a renda fixa está entregando uma rentabilidade interessante, mas a gente tem muita ação negociada bem abaixo do seu valor patrimonial, onde já se viu um banco que entrega um ROI de 20%, sendo negociado com desconto de 23% no seu patrimônio líquido. Então isso só acontece justamente porque o cenário é estressado. Eu poderia, claro, garantir 15% ao ano até 2031 na renda fixa, mas aqui eu estou comprando ações como o Banco do Brasil, acumulando participação acionária num banco que daqui a 10, 15, 20 anos, na minha época de fruição, vai estar entregando um dividendo gigantesco frente ao preço que eu estou pagando agora, né? Então eu vou comprar renda fixa quando? Quando as ações estiverem muito caras, não aceitando aportes, sem margem de segurança para comprar. Então é nesse momento que eu vou olhar para o Tesouro Selic. Agora não, eu quero acumular número de ações olhando para o Machado do futuro, né? Que vai ter a sua qualidade de vida melhorada com o crescimento nos proventos dessas empresas. Então esse é o nosso racional, por isso que a gente continua comprando ações. E qual a importância das ações de dividendos agora? Bom, quem tem uma carteira construída com foco em dividendos tem muito mais vantagem agora no mercado de baixa, devido a alguns fatores. O primeiro deles é que os dividendos fluindo na sua carteira vão permitir que você se mantenha comprado nessa fase baixa do ciclo, né? Então isso é importante como um reforço psicológico para o investidor, e se manter comprado a longo prazo é o que vai verdadeiramente remunerar o seu patrimônio. O segundo ponto é que esses dividendos agora, justamente nesse mercado deprimido, vão aumentar muito a sua capacidade de aportes. Por quê? Porque apesar da cotação estar sofrendo bastante, muitas ações em queda, os lucros não estão tão deteriorados assim, né? A gente vê um crescimento e uma retomada muito forte no lucro do setor bancário, tanto no Itaú quanto no Banco do Brasil. Então 2025 deve ser também um ano generoso para dividendos. E esses dividendos vão reforçar os seus aportes justamente no mercado de baixa, permitindo que você compre participação em excelentes empresas, pagando descontos impressionantes, né? Então é no mercado de baixa que o seu verdadeiro patrimônio, a sua verdadeira riqueza está sendo construída. Mas você só vai perceber isso daqui a 4 ou 5 anos, né? Na retomada de um mercado de alta. Por fim, quarto e último ponto, qual é o erro clássico que destrói seu patrimônio e acaba com a sua rentabilidade no longo prazo? Galera, hoje se você for escutar o mercado, é o tempo todo analistas e casas de análise mandando você girar o seu patrimônio. Compra e venda de ações semanais, muda a carteira de dividendos de forma mensal, e isso você não deve fazer jamais. O que enriquece de verdade o pequeno investidor é acumular participação acionária dentro de boas empresas e trabalhar com horizonte de longo prazo. Nesse horizonte, as empresas vão crescendo seus lucros através de uma boa gestão e vão te remunerando cada vez melhor com proventos crescentes, dividendos, bonificações e recompra de ações. Então é isso que vai de fato te enriquecer. É claro que é importante que você busque comprar barato, porque você aumenta o
potencial dos seus aportes, ou seja, você consegue comprar um número de ações maior utilizando menos recursos para isso. Depois que você pagou barato para colocar o pé dentro de uma excelente empresa, não tira mais o pé de lá, deixa essa empresa trabalhar para você, gerando vários fatores de remuneração a longo prazo. Se você quer ter acesso a essa filosofia e também um conhecimento diário do mercado, te convido mais uma vez a assinar o nosso clube de membros. Aqui você ajuda o nosso projeto a crescer, por apenas R$ 4,99 vai ter acesso a conteúdo com altíssimo nível de qualidade, inclusive a minha própria planilha, onde eu seleciono ativos com meu preço teto pessoal para aportes e projeção de dividendos, além de vídeos de análise bem completo que eu disponibilizo apenas para membros todos os finais de semana. Se fizer sentido para você, fica aí o meu convite, deixa para nós os comentários, isso é importante para nós e até o próximo vídeo.